cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. E nós vamos ler aqui o texto que é baseado no tema. Enquanto você abre a Bíblia Sagrada, eu quero louvar a Deus por estar aqui neste evento, neste grande congresso, onde Deus já tem operado. Deus abençoe, pastor Antônio Moura, meu amigo, há mais de 20 anos. Deus abençoe sua vida, pregador da palavra de Deus. E é a primeira vez que eu estou aqui no Cimis, irmãos. E ele é meu amigo, e eu nunca virei as costas por isso, viu, irmãos? Tem gente que já vira as costas, né? Já vira, fala mal, já vira inimigo. Não, a gente sempre foi amigo. E desta vez ele me deu esta oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Amém, obrigado. Ó, já está sendo gravado, né? Primeira vez de muitas. Deus abençoe sua vida, homem de Deus, congrega no nosso ministério, no Ministério do Belém. Nós somos ali da sede do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que eu chamo de pai, meu querido pai, e tenho um carinho muito especial pela tua vida. Pastor Antônio Moura, ele é muito invejado. Eu não preciso falar isso para puxar saco, você me conhece. Mas ele é muito invejado. Por quê? Muito invejado e muito atacado também. Porque fazer um trabalho desse que eu conheço, um trabalho sério de missões, um trabalho onde envia missionários, sustenta missionários e ganha almas para Jesus, não é para qualquer um. Só para quem tem chamado. E quem faz esse tipo de trabalho é invejado, é atacado. Então, os irmãos, orem mais por ele, pela vida dele, porque eu sei o quanto ele é invejado e o quanto ele é atacado por pastores. Eu sei que está gravando, mas é a realidade. Mas é um homem de Deus. Deus abençoe sua vida e conte comigo e conosco sempre. Mas vamos ao que mais nos interessa aqui, irmãos. Não quero tomar aqui muito tempo, vou ser bem rápido. Deus abençoe todos os pastores, preletores. Não vou citar os nomes aqui, porque senão vou queimar meu tempo aqui. Mas eu gostaria, irmãos, que os pregadores pregassem nesse tema aqui, irmãos. Eu gostaria que isso acontecesse, porque é o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivenciando. E o tema do congresso é as profecias e o fim do mundo. Mateus capítulo 24, versículo de número 3. Diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, preste bem atenção, amados, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, olhem aqui para mim. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O Evangelho de Jesus, ele é simples. Não tem
complicação no Evangelho de Cristo. Não é necessário você aprender teologia, não é necessário você aprender algumas matérias teológicas, como a hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto bíblico para poder entender o Evangelho de Cristo. Está bem claro, irmãos. Está bem claro. Só não entende quem não quer ou quem se faz de desentendido. Mas não estou aqui pregando contra a teologia, não. Mas, porém, se você pretender entender um pouco mais profundamente sobre as profecias, principalmente as profecias escatológicas, ou seja, as profecias que tratam das coisas futuras, aí sim, você precisa se aprofundar um pouco mais na teologia e nas escrituras sagradas. Até mesmo para você, obrigado querida, entender aqui o sermão escatológico de Cristo, aqui no livro de Mateus, capítulo de número 24. Para você entender todo o capítulo de número 24, é necessário você se aprofundar um pouco mais na teologia bíblica. E é necessário você se aprofundar um pouco mais, principalmente no livro do profeta Daniel. Porque o que Daniel profetizou está se cumprindo aqui em São Mateus, principalmente a partir do capítulo de número 21. Preste bem atenção aqui. Quando Cristo, no domingo, uma semana antes da Páscoa, do domingo de Páscoa, Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, e ali ele é reconhecido como Messias, ele é reconhecido como o príncipe, e ali se cumpre uma parte da profecia de Daniel, capítulo de número 9, concernente às 70 semanas de anos, e se cumpre os 483 anos aqui. Eu não estou aqui para dar um estudo bíblico e não tenho tempo para me aprofundar nesse assunto, mas Daniel, ele recebe a revelação do anjo Gabriel, que diz a ele: esta profecia não é para a igreja, esta profecia é para o teu povo, para os judeus, para o povo de Judá. E ele diz: desde a saída da ordem para restaurar Israel. Isso aconteceu através do rei Artaxerxes, que permitiu Neemias, os irmãos já leram essa parte, reconstruir os muros de Jerusalém. Até o Messias, o príncipe, 69 semanas. Ou seja, quando Jesus entrou montado no jumentinho, em São Mateus capítulo 21, se cumpriu a profecia de Daniel na íntegra. 483 anos
anos, desde Neemias, do rei Artaxerxes, até Jesus entrar montado num jumentinho, e todos adoravam a ele, dizendo: Rosana nas alturas, aleluia. 483 anos, ainda falta uma semana para se cumprir as 70 semanas de anos que profetizou Daniel. Falta uma semana. E quando é que esta semana vai se cumprir? Sabe quando? Após a igreja ser arrebatada. Aleluia! Após o arrebatamento da igreja. Aleluia! Os olhos de Deus voltará para Israel, para os judeus. E se cumprirá a última semana de anos, 490 anos da profecia de Daniel. E em São Mateus, no capítulo 24, Jesus ele diz aqui sobre essa última semana, capítulo 24, versículo 15, ele disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ele está se referindo ao anticristo. Quem lê, entenda. Posso abrir um parênteses aqui agora, amado? Jesus está falando aqui com os discípulos. Jesus está requerendo que os discípulos leiam a Bíblia. Leiam sobre os profetas. Deixa eu abrir um parênteses aqui que Deus está mandando dizer. Tem gente que quer ser pregador, mas não quer ler a Bíblia. Tem gente que quer pregar aqui no Cimiso, mas não quer ler a Bíblia. Tem gente que quer falar de Deus, mas não conhece Deus, porque para conhecer a Deus, você tem que ler a Bíblia. Meu pai leu a Bíblia 70 vezes. Eu li a Bíblia, eu prego desde os 16 anos de idade. Estou com 48 anos de idade, parece que tem um cara de 20, mas já estou com 48 anos de idade, já li por 10 vezes, de Gênesis ao Apocalipse. Sou, pela graça de Deus, bacharel em teologia, mas não estou falando isso para me exaltar. Estou falando isso, irmão, que você quer ser pregador, coloque esse corte aqui, amado, para o TikTok. Você quer ser pregador, vai ler a Bíblia. De macandarabaxericanda, de macandarabacandarai. Aleluia! E é para ler a Bíblia, irmão. Aleluia! Não é para ficar ouvindo pregador. Pregador. Eu não sou contra ouvir pregador, porque eu ouço. Aleluia! Mas você quer conhecer a Deus, vai ler a Bíblia. E foi Jesus quem disse: quem lê, que entenda. Pergunta ao irmão que está do seu lado: você já leu a Bíblia hoje, amado? Cadê o horário aqui, amado? Meu Deus do céu. Irmãos, deixa eu correr aqui. Posso voltar outro dia para pregar? Posso voltar outro dia para terminar essa mensagem? Que não vai dar tempo, estou na introdução. Ano que vem. Olha aqui, irmãos. Aqui em São Mateus, capítulo 24, Jesus, ele havia saído do templo. Porque Jesus, irmãos, um dia um pastor, um infeliz, até morreu esse infeliz, desse pastor. Ele foi, eu digo infeliz, porque ele falou assim para mim, não vou citar o nome aqui, mas o pastor Antônio Moro conhece. O maior itinerante foi Satanás. Eu falei: por quê, pastor? É porque Satanás disse para Deus:
eu vim de passear e rodear a terra. Aí eu falei, mas o maior pregador itinerante foi Jesus. Porque Jesus, no ministério dele, ele não tinha igreja própria, ele pregava na igreja dos outros. Ele pregava na sinagoga dos outros. Ele pregava no templo, todos os dias, nas sinagogas. E quando não dava oportunidade para Jesus pregar, ele pregava nas praças. E à noite ele ia, sabe para onde? Para o Monte das Oliveiras. Era o púlpito de Jesus. Você não está sem agenda, amado. Vai para a praça pregar. Vai para o Instagram pregar. Esses dias aí, era mais ou menos 1h da manhã. O Espírito Santo me acordou e disse, vai, coloca aí rápido aí uma roupa, né, mais bem vestido, e faça uma live. Eu falei, mas live para quem? Está todo mundo dormindo pelo Facebook. E o Espírito Santo falou, faça uma live. E eu fiz uma live, pregando a palavra. Terminei de pregar, uma irmã que estava em depressão, mandou uma mensagem para mim e disse, pastor, Fernando Fusco, essa live me salvou, que eu estava indo me suicidar. E o Espírito Santo te usou. Então, amado, pregue a palavra de Deus. Não queira ser pregador só de púlpito, não. Prega na praça, prega no trem. E eu vivo o que eu prego, irmão. E Jesus, olha aqui para mim, irmãos, para você entender. Jesus, ele entrou no templo, aí os irmãos sabem aquele sermão que ele pregou, Mateus capítulo 23, para os escribas e fariseus. Ele pregou ali no templo. E aí os discípulos, irmãos, foram mostrar a estrutura do templo, que foi feito por Herodes, templo dos judeus. Esse templo aqui, irmãos, eu fiz que eu sou curioso, e eu fui avaliar o preço desse templo, pastor Antônio Moura. Esse templo aqui daria mais ou menos o preço dele, 100 bilhões de reais. Era o valor dele. Então, é que eu não vou entrar nos detalhes aqui, das pedras preciosas, do ouro. Então os discípulos estavam embasbacados, estavam assim, ó, de boca aberta. E aí chegaram e falaram para Jesus, olha, o Senhor viu a estrutura do templo. Só que, irmãos, os discípulos, eles estavam com Jesus, mas ainda não tinham entendido o plano da salvação. Eles estavam preocupados com a estrutura do templo. Eles estavam preocupados, até mesmo depois que Jesus ressuscitou, eles estavam preocupados em que tempo que Jesus iria restaurar Israel aqui na terra. Tanto que Jesus disse para eles, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias e disse para eles, olha, não vos compete saber as estações e os anos. Apenas sejam as minhas testemunhas até os confins da terra. Preguem a minha palavra. E é isso que Deus, Ele quer de nós, irmãos. Ele quer que nós preguemos a palavra dEle. Porque hoje em dia, irmão, tem muita gente, principalmente, corta aí, que eu não tenho medo. Principalmente, tem muito pastor presidente por aí, pastor. Não estou falando do meu pastor, José Wellington, porque ele sustenta muitos missionários. Mas tem muito pastor presidente por aí que é um preguiçoso, é um vagabundo. Só está preocupado com dinheiro, não sustenta um missionário. Só está preocupado com a estrutura do templo. É assim que eram os discípulos. Eles estavam com Jesus, mas não eram convertidos ainda. Eles estavam preocupados com a estrutura do templo. Aí Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Toda essa estrutura? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair
tudo por terra. Vou começar aqui a terminar. E os discípulos chamaram ele, olha que privilégio, irmãos. Chamaram ele em particular. Imagine, irmãos. Imagine, porque aqueles discípulos, eles eram, vamos dizer assim, chucros. Chamaram Jesus em particular: Senhor, vem aqui. E fizeram 3 perguntas em uma. E perguntaram: dize-nos quando serão essas coisas? A primeira pergunta. Depois: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, entendam aqui que eles perguntaram sobre o fim do mundo. E Jesus responde: quando acontecerá o fim do mundo? Eu já ouvi pregadores dizendo que o mundo, Jesus, melhor dizendo, o Jesus vai voltar quando todo mundo for evangelizado. Não, isso não é verdade. A pergunta aqui é: quando será o fim do mundo? Aí Jesus responde: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim do mundo. O fim do mundo não será, ou a vinda de Jesus não depende de todo o planeta Terra ser evangelizado, até porque ele pode voltar agora. E tem muita gente que não conhece a palavra de Deus. Tem muita gente afastada de Deus. Ele pode voltar hoje. Hoje pode ser a última vigília que você participa. Hoje pode ser o último culto que você participa. Ele pode voltar. Então não é necessário que todos sejam evangelizados para depois ele voltar. E Jesus diz aqui: e este evangelho do reino será pregado. Nós pregamos qual evangelho? Da graça, o evangelho de Paulo. Mas após o arrebatamento, não se pregará mais o evangelho da graça, pregará o evangelho do reino. E quem é que vai pregar o evangelho do reino? Tem 3 grupos que vão pregar o evangelho do reino, está em Apocalipse. O primeiro serão os 144 mil judeus que se converterão a Cristo, que eles serão missionários, cheios do Espírito Santo, que na grande tribulação eles vão pregar: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar na terra. Isto na grande tribulação. E na grande tribulação, amado, a igreja já vai estar no céu. Aleluia! Eu vou terminar, irmãos. O segundo grupo que vai pregar na grande tribulação após o arrebatamento serão as 2 testemunhas que vão pregar. E tem uma delas ali que parece até o profeta Elias, porque diz que vai sair fogo da sua boca. Serão as 2 testemunhas. E sabe quem é a outra pessoa que vai pregar o evangelho? Um próprio anjo. Apocalipse capítulo 14, o próprio anjo enviado de Deus, ele vai bradar, irmão. E sabe o que é que ele vai? Ele é pentecostal, esse anjo. Sabe por que eu sei? Porque ele vai pregar assim. Sabe como é que ele vai pregar? Ele vai dizer: arrependei-vos e dar glória a Deus. Né? Tem pastor que diz que não é para pregador mandar dar glória a Deus, mas o anjo vai pregar sim: dá glória a Deus e arrependa-se. Aleluia! Glória a Deus. E eu vou terminar, irmãos. Então, haverá essa nova dispensação após o arrebatamento, a dispensação da plenitude dos tempos. Aí no milênio também o evangelho do reino será pregado. Aí todos no milênio serão obrigados a servir a Cristo, que vai reinar lá em Jerusalém, será a capital dos 1000 anos de Cristo aqui na terra. Depois virá
o fim. Mas em Apocalipse capítulo 21, Glória. haverá novos céus e nova terra. Aleluia. Para terminar, irmãos, a qualquer momento, eu sou um pregador sério, os crentes salvos ouvirão o toque da última trombeta e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Somente os que têm esta esperança, levante a mão agora e adore a Ele. Uma cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada, suas vestes